trás de toda mulher exausta, existe um cara folgado. Sinceramente, é o que mais repete aqui dentro do escritório, tá? É aquela mulher que vive atraindo o homem banana ou o filhinho da mamãe. E a realidade é essa. Aquela mulher que ela é guerreira, que ela é forte, que ela gosta de receber o elogio, que ela é muito esforçada, sabe? Se você é uma pessoa que adora ouvir assim, nossa, você é tão esforçada, né? Se você é uma dessas, acredite, você pode ser o seu caso. Então presta bastante atenção aqui. Toda mulher que ela é guerreira, automaticamente ela precisa de travar batalhas todos os dias, para poder provar para o mundo o quão forte ela é, o quão independente ela é. E por que isso acontece? Porque quando ela era criança, ela teve que assumir responsabilidades muito cedo. Às vezes, ela foi aquela criança que teve que ir trabalhar fora de casa para poder ajudar com o sustento muito cedo, sabe? Igual eu conheci uma mulher que ela começou a trabalhar fora de casa com 7 anos de idade. Olha só pra você ver os riscos que essa criança tava ali correndo, muitas vezes, e não tinha ninguém por ela. Às vezes é aquela pessoa que teve que cuidar de irmãos mais novos, sabe? E essa responsabilidade, venhamos e convenhamos, ela é difícil para os adultos, né? Você como adulto, é difícil você encarar um trabalho todos os dias. Você como adulto, é difícil cuidar de outras crianças. Agora imagina uma tarefa dessa para uma criança. É uma responsabilidade que ela não está preparada para lidar, mas que muitas vezes essa mulher, ela teve que lidar durante a infância dela. Isso fez com que ela criasse uma coisa chamada dependência emocional do cuidador. Que ela acha que a felicidade dos outros, das pessoas que estão ao redor dela, é responsabilidade dela. Então, quando ela vai atrair um homem, quando ela vai escolher um homem, quem é que ela escolhe, minha gente? Quem que ela escolhe? O filhinho da mamãe, o homem banana. Por quê? Porque esses caras, eles estão todos cagados de problema. Desculpa o palavreado, mas a realidade é essa. E aí essa mulher, ela pensa assim, eu vou salvar ele, eu vou dar conta, vai dar certo. Ele vai melhorar, eu vou mudar ele. Ela acha que vai salvar a vida daquela pessoa. E aí ela sempre se envolve com esse relacionamento. E aí sabe o que é engraçado? Essa mulher, ela tá sempre reclamando desse relacionamento, desse homem, do posicionamento dele, da falta de posicionamento dele. No entanto, ele é um par perfeito pra ela, porque pensa, ela adora ser reconhecida por ser esforçada. E ele é um cara que tá cheio de problemas. Então, quanto mais problemas ele tiver, mais esforço ela faz, mais ela é reconhecida. Infelizmente, a vida dessa mulher acaba sendo pesada demais. E isso faz com que o corpo e a mente dela entrem em colapso. Então, a mente dela começa a adoecer do tipo de dar depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Entende? Tudo isso é bem tenso, é bem complicado. E o corpo também responde a isso. Essas mulheres, por exemplo, tendem a ter muito mais problemas na região reprodutora do que uma outra mulher que não passa por essa situação. Então, ela tem muito mais candidíase por repetição, problemas com mioma, problemas com o útero, sabe? Em toda a região reprodutora mesmo. Às vezes questões do trato urinário também, problema nos rins. Enfim, é como a Bíblia mesmo já diz, né? A alma adoece para depois o corpo adoecer. E quando a gente olha para essa questão da alma, é o emocional, né? Essa mulher, ela se sente sobrecarregada, ela se sente exausta e ela sente que o parceiro dela não serve para ajudar ela mesmo, entendeu? E sabe o que todas essas mulheres, de todos esses casos, elas têm em comum? Elas não se priorizam. Elas não se priorizam. E é justamente aí que tá a dependência emocional, porque a dependência emocional é o distúrbio de prioridade. É quando você não está conectada com a sua essência e por conta disso você se perde do que você realmente quer para sua vida. E aí, o que te guia? As suas crenças, as suas dores emocionais de quando você era lá criança. Isso tudo tá literalmente travando os seus resultados. Você quer um exemplo bom daquela mulher que não se prioriza? E provavelmente você tá nesse caso aqui. Quando você tem que comprar um presente, geralmente você vai comprar um presente de Dia dos Namorados, de Natal. Quando é pro outro, você vai olhar o melhor. Às vezes, você nem tem dinheiro para poder pagar aquele presente, mas você quer aquele presente. Mas aí, quando é pra você, você olha as promoçãozinhas, olha o mais barato, às vezes nem compra, deixa pra lá, às vezes fica lá com calça puída, com blusa rasgada debaixo do sovaco, mas tá dando presente pra outra pessoa. Eu já vi mulheres, por exemplo, passando literalmente mal,
ferrada, passando mal mesmo e querendo dar conta de fazer tudo, como se ninguém mais conseguisse fazer aquilo. E aí, quando outra pessoa oferecia ajuda pra ela, ela falava, não, pode deixar, eu faço sozinha. Ela tem um baixo merecimento, sabe? E esse merecimento, ele é tão baixo que ela nem se permite ser cuidada. Ela nem se permite ser amada muitas vezes. Ela fala que quer ter um relacionamento de valor, muitas vezes se questiona, oh Deus, por que eu não tenho uma pessoa boa pra minha vida? Mas a real é que ela não acredita que ela merece ter aquele relacionamento. Às vezes, até pra receber um presente, sabe? Ela sente que aquela pessoa quer alguma coisa em troca, ou que ela tá em dívida com aquela pessoa. Às vezes, o cônjuge até tenta fazer alguma coisa ali pra agradar ela, mas aí ela se sente às vezes ofendida, ela reprime ele, ela fala, pra que isso? Pra que você tá fazendo essa gracinha? Ela acha que ela não merece aquilo e ela sente culpa muitas vezes por receber esse carinho, esse amor, esse cuidado. Eu tenho até um depoimento de uma cliente que ela fala justamente sobre isso, né? Ela começou a se sentir bem, começou a se sentir culpa por estar bem. O baixo merecimento antes da mentoria era tão pequeno que ela se sentia culpada por estar bem. Olha que coisa louca, né? Mas este é o jeito errado de você guiar a sua vida. Se você deseja ter uma vida leve, com um relacionamento próspero, com um relacionamento que seja recíproco, não é assim que você deve lidar com as coisas. Lidar com a vida dessa forma te sobrecarrega, deixa as coisas pesadas. E sinceramente, tá na hora de você entender que você não precisa de fazer tudo sozinho. Quando você era criança, você teve que assumir responsabilidades que não eram suas? Sim, você teve. Mas tá na hora de você abrir mão de toda essa necessidade de força, né? De toda essa necessidade de provar para os outros que você é independente, que você é boa, que você é forte, sabe? A mulher que ela é poderosa, ela simplesmente sabe que ela é poderosa. Ela não tem que ficar provando isso o tempo todo. E para isso, muitas vezes, ignorando a ajuda. Até Cristo precisou de 12 pessoas para poder auxiliar ele a levar a mensagem dele para o mundo, sabe? Então, assim, larga a mão desse orgulho, larga a mão dessa necessidade de ter que ser forte o tempo todo. Larga a mão dessa culpa. E eu sei que é difícil, eu sei que é complicado para você fazer isso tudo sozinha. E é justamente para isso que eu tô aqui. À medida que você vai aprendendo a se relacionar com as pessoas de forma leve, de forma que haja uma troca equilibrada entre vocês, que você não dá demais ou receba de menos, isso vai fazendo com que você evolua, com que você entenda mais sobre a vida, com que você ganhe maturidade e inteligência emocional para poder lidar aí com todas as situações na sua vida. Porque no final das contas, gente, tudo se resume a relacionamento. Se a sua vida financeira tá ruim, é porque você não tá se relacionando direito. Se você estivesse se relacionando com as pessoas certas, essa vida financeira estaria melhor, tá? E não falo de relacionamento amoroso, tá? Eu falo de relacionamento no geral mesmo. Seu relacionamento amoroso também está ruim, mais prova de que você precisa de trabalhar isso, tá? Se o seu relacionamento com a sua família tá pesado, você também precisa de vir trabalhando esse ponto relacionamento. A gente olha literalmente para relacionamento em todas as vertentes aqui dentro. E quando você faz isso, você vai aprendendo a dividir a carga. A vida se torna mais leve, você começa a vivenciar momentos, sabe? Porque muitas vezes a gente se prende de viver momentos bons justamente porque a gente tem medo. E eu posso te provar isso, quer ver? Olha aqui pra você ver a história da Ana, né? Ela fala aqui, ó. Ninguém sabia, mas quando eu ficava sozinha, sempre pensava em acabar com tudo. Eu não quero mais desistir e eu até estou gostando de viver. A vida era tão pesada pra Ana que ela começou a literalmente perder o sentido de continuar tendo aquela vida ali. E acabou entrando em estados depressivos, sabe? Mas olha só, quando vai tirando esse peso, como que começa a ficar mais gostoso viver realmente, sabe? E por falar nisso, eu vou trazer pra vocês o que a Sara fala aqui. E a Sara foi justamente a pessoa que comentou: Scarlett, eu sinto culpa por estar bem. Mas olha o que ela falou aqui, olha. Eu tinha dificuldade em me permitir ser cuidada e pela primeira vez eu saí e eu não paguei a conta. Eu não precisei nem pensar na programação. Ele conduziu tudo. Eu apenas curti o momento. E essa experiência eu ainda não tinha vivido. Olha que fantástico. Essa foi a mesma pessoa que disse lá no início que sentia culpa por estar bem, por estar feliz. E agora ela já está recebendo o carinho devido de uma pessoa que priorizava ela, sabe? E por falar em priorizar,
Olha esse é o último depoimento que eu vou trazer para vocês. Realmente são dezenas de depoimentos que tem lá na aba de destaques do Instagram. Vocês conseguem ter acesso à maioria deles. Então, se você quer realmente ler todos os depoimentos, depois você dá uma olhada lá. Mas, por último, eu vou dividir esse daqui da Juliana, porque vale muito a pena. Olha aqui. Um relacionamento que iniciou do jeitinho que eu sempre sonhei. Sim, cheio de amor e companheirismo. Me coloca como prioridade, me trata com amor, me ajuda na casa, vai na igreja comigo, se tornou meu parceiro até nos dias que eu vou trabalhar. Percebe como que dividir a carga literalmente torna a vida mais leve? Que você não precisa de estar nesse lugar de ter que provar força o tempo inteiro e acabar atraindo relações que não valem a pena para você? Talvez você não esteja tendo que provar a força o tempo inteiro, mas tem aí uma dependência emocional que tá te travando. E tá te impedindo de viver relações onde você tenha experiências como essas daqui, que você divide realmente a vida com a pessoa, né? Porque o parceiro de vida é justamente para isso, né? Os nossos relacionamentos, eles estão aqui para facilitar a nossa vida e para fazer com que a gente evolua também. E se seus relacionamentos estão pesados, é porque tem traumas, tem crenças, tem bloqueios aí por trás da sua mente, do seu inconsciente que estão te travando. E é abrindo mão dessas coisas que você vai se tornando uma mulher mais segura de si também, sabe? Que você começa a ver ali as coisas mudando ao seu redor, as pessoas te valorizando mais, as pessoas olhando o seu posicionamento, te elogiando, você vai vestindo de si mesma. E infelizmente fazer esse processo sozinha é quase que impossível, tá? Por quê? Você já deve ter passado dias e noites pensando, oh meu Deus, o que tá acontecendo comigo? O que tem de errado comigo? Por que eu só atraio pessoas assim pra minha vida? Você já deve ter pensado como resolver e não conseguiu chegar à solução, né? E isso é simplesmente pelo fato da sua mente te proteger de determinadas coisas. Lembra das histórias que eu contei pra vocês agorinha há pouco sobre as dependências emocionais? A mulher que, por exemplo, tinha raiva do pai, olhar para a vida dela e entender que era essa raiva que estava impedindo ela de ter relacionamentos ruins, doía muito. Então, na hora que ela, às vezes ela até passava isso na mente dela, sabe? Só que aí a mente dela ia lá e cortava para poder proteger ela dessa dor, de reviver essa dor. E tem muitas pessoas que falam assim, ai, o passado dói, ele tem que ficar no passado mesmo. Mas se tá te atrapalhando no presente, não é passado, é presente. Se tá impedindo com que você construa os resultados que você deseja na sua vida do presente, não é passado, é presente. Então sim, você tem que olhar para o passado, às vezes vai doer. É por isso que ter uma segunda pessoa fazendo isso para você, te guiando pelo melhor caminho, fica muito mais fácil, sabe? Porque você tem apoio de uma pessoa que vai te auxiliar naquilo que você precisa, que vai caminhar contigo. Eu tô falando isso com vocês porque eu sei que muitas vezes você pensa assim, não, eu dou conta sozinha, eu não quero que outras pessoas saibam dos meus problemas. E se eu contar o meu problema para tal pessoa, o que que ela vai fazer com isso? Às vezes a outra pessoa ela realmente não tá preparada para ouvir a sua história e te guiar da melhor forma. E é para isso que serve um bom profissional. Mas o negócio é que você também não vai conseguir resolver sozinha. Se você conseguisse, você já tinha feito. E eu te entendo muito, porque eu já fui essa mulher. Eu preciso confessar, eu já fui essa mulher. Eu sou a pessoa que me relacionava com homens bananas, que tinham relacionamentos. Depois que eu vivi ele, que eu fui perceber que era um relacionamento tóxico, tá? Que era, no caso, ele tinha uma certa obsessão por mim mesmo. E isso não era legal, não era saudável, mas eu só fui entender depois. Eu já fui essa mulher que adorava ser reconhecida pelo meu esforço, sabe? Que adorava quando uma pessoa falava assim, nossa, ela é tão esforçada. Eu amava receber esses elogios. Só que o que acontece? Estar nesse lugar estava me deixando com uma vida muito pesada. Eu sofri crises de ansiedades horrorosas. Comecei a ter crises de síndrome do pânico, só para vocês terem ideia. Tive doença autoimune, tudo por conta do emocional. Tive gastrite nervosa também. Quem tem gastrite nervosa sabe o que eu tô falando. É o emocional atacar que começa. E esse emocional, ele adoece justamente por conta desse conflito todo que fica dentro de você. Porque você quer ter um relacionamento saudável. Só que na vida não é aquilo que tá tendo. Então isso começa a gerar conflito, sem falar que carregar todas essas dores com você, isso vai gerando camadas em ti que vai te deixando
sabe, pesada, densa, que vai apagando a sua luz, que vai apagando a sua esperança. E aí, quando você vem tirando essas camadas de dor, essa camada de trauma, essas camadas de crenças, essas coisas que estão te bloqueando, você vai começando a se conectar consigo mesma, em essência, sabe? E aí, parece que sai uma luz, literalmente de dentro de você, que clareia o seu propósito de vida. Então, é comum quando, à medida que você vai tirando essas dores, vai se desfazendo disso, você consiga ter clareza do caminho que você quer seguir para a sua vida. Às vezes você está se sentindo perdida hoje, né? Pois é, já saiba que o caminho para poder sair disso é justamente tirar esses pesos que estão aí em torno de você. Mas tirar todo esse peso aí, tirar essas dores sozinha é praticamente impossível, gente. E acredite, eu tentei. Eu achava que se eu falasse dos meus problemas para outra pessoa, aquela pessoa podia usar isso contra mim, sabe? Eu era extremamente desconfiada, tá? E aí, o que eu fiz? Eu fui fazer cursos, assistir várias palestras, ver um monte de vídeo, fazer exercícios, e eu tentei mesmo, sabe? E não é que não funcionou não, sabe? Funcionou bastante, porque eu tive uma expansão de consciência muito grande, mas ainda assim a vida parecia que, sabe? Tinha uma âncora me segurando ali, eu não conseguia me entregar nos meus relacionamentos, eu tinha muita dificuldade de confiar, e isso me trazia um peso muito grande. E isso acontecia porque, gente, o curso, ele é feito de uma forma generalizada, né? E então ele não aborda, assim, a sua necessidade específica, a sua necessidade individual. Então, eu expandia minha consciência, porque, claro, eu estava trazendo informações novas para minha mente, mas o meu problema específico, ele não via. Então eu só fui resolver isso quando eu tive a ajuda de um profissional. Foi justamente isso que me motivou a chegar aqui hoje como mentora, como terapeuta, ajudando aí centenas de mulheres a literalmente destravar os caminhos dela. Caminhos que pra mim eram travados até pouco tempo atrás, entende? Fazemos isso dentro da mentoria Destravada da Evolução aqui, que é uma mentoria bem intensiva, sabe? Então a pessoa precisa estar muito determinada pra poder fazer o que tem que ser feito pra realmente mudar a vida dela. Então, se você só está acostumada a falar que quer mudar, mas não está disposta a fazer o que tem que ser feito para poder mudar, este não é o seu lugar, tá? A ideia é resolver problemas. Então, se você gosta de só chegar na pessoa, ficar ali reclamando e virar para a pessoa e falar assim, eu só tô aqui, eu só quero que você me ouça, não é aqui o seu lugar, tá, querida? Eu já tô te avisando aqui que é para você não perder o seu tempo. Aqui é um lugar onde você vai trazer o seu problema e eu vou falar, beleza, qual que é a solução que a gente vai encontrar aqui para isso? Como que nós vamos resolver isso? A ideia da mentoria Destravada da Evolução é justamente isso. São 4 meses onde eu e você trabalhamos juntas, caminhando lado a lado. Então, sempre que realmente tiver um problema, eu, com o meu olhar profissional, vou trazer possíveis soluções e você vai escolher uma dessas soluções e vai executar para literalmente começar a resolver esses problemas aí na sua vida, né? Porque já deu de estar travada, já deu de ficar reclamando que nada anda para você, que é só a vida das outras pessoas que evoluem e a sua tá no mesmo lugar. Não dá pra gente ficar neste mesmo ponto, porque quando você muda, tudo ao seu redor muda. A forma como as pessoas te tratam muda, a forma com que elas te veem, a forma com que elas te respeitam, as pessoas que você atrai para sua vida, tudo muda quando você muda. E agora você vai ter que tomar uma decisão. Você vai fingir que você nunca viu essa aula e aí continuar vivendo a vida, repetindo o mesmo padrão, repetindo os mesmos ciclos, atraindo as mesmas pessoas para sua vida, ou você vai entender que sim, essas crenças, esses traumas, esses bloqueios, essa dependência emocional tá travando a sua vida e vai fazer alguma coisa para poder melhorar. A Juliana, por exemplo, tomou a decisão dela há 1 ano atrás. E depois de 1 ano, ela ainda está colhendo frutos da mentoria. Porque, repara o nome da mentoria? Destravar da Evolução. Aqui você só começa o seu processo. Mas você recebe uma bateria de exercícios que, à medida que você vai fazendo eles, e você faz eles durante e depois da mentoria, você vai amadurecendo cada vez mais, você vai evoluindo cada vez mais, você vai tornando cada vez mais dona de si, vai melhorando o seu posicionamento, as pessoas vão observando isso, vão falando, opa, você mudou, o que aconteceu? Então a sua vida vai realmente se tornando um outro cenário. O seu nível de merecimento aumenta, você acaba ficando mais seletiva, sabe? Por quê? Porque você quer pessoas que reconheçam o seu valor, porque agora você sabe realmente qual que é o seu valor. Só pra vocês terem ideia, eu tenho uma cliente que ela mandou mensagem esses dias, e tem 2 anos já que ela fez o processo de mentoria dela,
2 anos, gente. E ela tava falando que estava repassando os exercícios naquele momento da vida dela, que ela tava pronta para dar um próximo salto. Tá vendo como que é rico? É muito fantástico todo o processo que tem aqui. E esses exercícios que eu falo pra vocês aqui são essas 2 baterias de exercícios que você recebe a cada sessão que você passa. Então, quinzenalmente a gente tem uma sessão, tá? São 6 sessões no total, 4 meses de tratamento, 2 horas que leva mais ou menos cada sessão, e dentro dessas 2 horas a gente vai desenvolver exercícios que vão trabalhar os problemas que você está vivendo na sua vida. Então, se você não está tendo equilíbrio emocional, a gente vai trabalhar isso. Se você não está enxergando o seu devido valor, a gente vai trabalhar isso. Se você está enxergando a vida só como problemas, a gente também vai trabalhar isso para ensinar a você a enxergar os possibilidades que tem ali dentro daqueles problemas, porque acredite, dentro de um grande problema existe também uma grande oportunidade. E aí você vai aprender a treinar a sua mente a ver isso, sabe? É por isso que você literalmente muda a sua forma de ver a vida. E sim, esses exercícios eles têm que ser executados, tá, querida? Então, não é um milagre, não é um processo de mágica, você não vai chegar aqui e as coisas vão mudar. Não, você vai executar e a forma com que você vai se posicionar diante desses exercícios, que é o que vai fazer com que seus resultados sejam mais rápidos. E sim, a gente tem resultados aqui desde a primeira sessão. Olha aqui esse depoimento de outra Juliana, que ela teve uma sessão e olha já o que ela me mandou. Bom dia, Scarlett, tudo bem? Nossa sessão ontem foi maravilhosa. Nossa, girou muitas chaves. E o que não consegui compreender em um ano de terapia, eu entendi ontem com você em 1h30 de sessão. Destravou muitos pontos da minha mente. Muito obrigada. E eu te garanto uma coisa, a Juliana passou a olhar o relacionamento dela, que é o casamento dela, com outro olhar depois dessa sessão aqui. É muito incrível ver essa mudança que tem na vida das pessoas de forma tão rápida. E você também pode ser essa pessoa, se você estiver comprometida consigo mesma e com os seus resultados. Então, aqui é o lugar da mulher que ela é sagaz, que ela é comprometida consigo mesma, que ela está determinada a fazer o que tem que ser feito para poder mudar. E, acima de tudo, ela tá doida para desenvolver amor próprio. Hoje ela não se prioriza, mas ela sabe que o amor próprio é fundamental na base dela, porque é quando ela se ama que ela se sente merecedora do amor do outro. E naturalmente, os relacionamentos que ela vai atrair para a vida dela vão estar nessa mesma vibração. Quanto mais você se amar, quanto mais você se der valor, mais o outro vai perceber esse valor em si. E como que funciona essa mentoria? Durante esses 4 meses a gente vai trabalhar 3 pilares principais, que é relacionamentos, óbvio, né? Porque a gente já entendeu que relacionamento é muito importante na nossa vida. Saúde emocional, mental e física, já vai se preparando, rainha. E finanças. Porque a gente sabe que dinheiro também é muito importante. Então, a gente vai trabalhar uma mentalidade para construir uma vida cada vez mais próspera e abundante. E como que a gente faz isso? A gente segue uma metodologia. E essa metodologia, ela passa por alguns passos. E o primeiro dele é o bem-estar. Por quê? Quando você alcança o bem-estar, que é ter inteligência emocional, e repara, não é ter controle emocional, não tem como você controlar as suas emoções, não tem como você impedir que a raiva chegue, que a tristeza chegue, mas quando você tem inteligência emocional, você sabe lidar quando elas chegam. Então, a gente precisa de trabalhar esse bem-estar aí, porque no processo vai ter dias que você não vai estar bem. E aí, como é que você vai lidar com isso? Então, você vai aprender a ter maturidade emocional, até mesmo para poder parar com esse negocinho, né, de ficar batendo pé, ficar batendo palminha, ficar lá se estressando, distribuindo patadas assim nos outros e acabar prejudicando os seus relacionamentos. A gente tem que tirar essa raiva de menina, essa questão de não saber se controlar emocionalmente, que é muito característica da criança, da menina, para dar espaço para a mulher crescer, para a mulher madura vir e fazer o que tem que ser feito. E aí, ao longo do processo, a gente também vai buscar clareza. O que é que você quer para sua vida? Você sabe hoje o que é que você quer para sua vida? E como que você vai fazer para ir atrás disso que aí você tá querendo? A gente vai buscar essa clareza aí. E para isso, a gente vai treinar a sua percepção de mundo, para você ver o mundo por outros olhos, literalmente, porque os olhos que você tá vendo hoje, eles estão cheios de camadas de dor, tá? Lembra que eu falei para vocês da camada de dor que impede que você veja o seu potencial? Então,
A gente vai passar por um processo de abrir mão dessa dependência emocional, que, pra te falar a verdade, eu acho que essa é a parte mais difícil da mentoria, mas se você realmente estiver determinada a encontrar o seu resultado, você vai conseguir passar por ela. A gente vai aprender a abrir mão dessas crenças limitantes e ao longo disso tudo, a gente vai trabalhar autoimagem, que é a forma com que você se vê. E acredite, é muito importante nós trabalharmos isso, sabe por quê? Porque a sua autoimagem, ela define todos os seus resultados. Se você tá tendo o resultado que você tá tendo hoje, é porque a forma com que você se vê é uma forma de ser incapaz de ser feliz, de sentir culpa por estar bem, de sentir que não merece. Então, a gente trabalhando essa autoimagem, virando essa chave aí, você vai vir já para uma outra polaridade, uma polaridade de eu mereço, eu tenho valor, e isso tudo a gente vai fazendo ao longo do processo. Essa mentoria, ela é muito individual e ela é muito exclusiva. Então eu falei aqui para vocês coisas que a gente passa durante a mentoria, mas não é necessariamente nessa ordem. Por quê? Porque a ideia dessa exclusividade é justamente ir naquilo que mais está te ferindo no momento. E aos poucos tirando essas camadas de dor para que você encontre o seu propósito e construa relacionamentos de valor. Olha como que trabalhar autoimagem é extremamente importante, né? Olha esse depoimento aqui. Ela fala o seguinte: na verdade, foi muito esclarecedor esse encontro porque eu vi nitidamente como eu estava acostumada a receber pouco. Olha, a autoimagem dela estava reajustada para ela receber pouco e me contentar e não ser tratada como eu mereço e quero. E ficou claro e transparente que a escolha é sempre minha. Por que que ela falou isso? Ela decidiu trabalhar essa autoimagem dela. E hoje ela já se vê como merecedora. Como esse depoimento, eu tenho vários outros. Eu já falei pra vocês, vou colocar alguns aqui na tela. Se você quiser dar pause agora, que você vai conseguir ler alguns deles. Dentro da mentoria, a gente também tem um método, que ele é exclusivo, criado por mim, que se chama Sedan. Que, cara, essa ferramenta, se você usar ela no seu relacionamento... Ah, Scarlett, estou com problema no meu casamento. Aplica o método Sedan. Scarlett, estou com problema com o meu chefe lá no meu serviço. Aplica o método Sedan. Ele vai ser resposta para 90% dos problemas na sua vida. Acredite, é um método maravilhoso e que traz muita clareza pra gente resolver problemas do nosso dia a dia. E se você ficou até aqui agora, com certeza você chegou no momento do basta na sua vida. Do basta. Eu quero tirar essas amarras da minha vida. Não dá mais pra continuar desse jeito. E eu concordo com você, viu? Porque se for pra poder ficar vivendo uma vida meia boca, meia pataca, nem vale a pena, gente. É por isso que muita gente perde literalmente a esperança de viver. Porque é tanto peso, é tanta pressão, é tanta frustração que você literalmente perde o sentido de viver. Então, se for pra continuar vivendo essa vida, nem vale a pena. Está na hora de você se priorizar e aprender a evoluir com tudo isso. Tá na hora de você parar de ficar dando presente caro pros outros e entender que você é merecedora também, de ir lá e escolher o melhor pra você. Até mesmo porque isso também é uma estratégia pra poder, aumentar o seu faturamento, tá? Mas a gente vai discutir isso dentro da mentoria Destravar da Evolução, que é um método que já foi consagrado aí por dezenas de mulheres. Se você entrar literalmente no meu Instagram, você vai perceber dezenas realmente de depoimentos que comprovam como esse método é eficaz desde a primeira sessão. Não tem como você vir para a mentoria e executar os exercícios que tem que ser feitos e nada na sua vida mudar. Eu te falo isso com total propriedade do mundo. E é justamente por isso que eu já doei para você 15 dias de garantia, ou seja, você passa por 2 sessões. Se nada mudar na sua vida, se você não encontrar respostas, querida, o seu dinheiro ele é totalmente devolvido para você. E aí você deve estar se perguntando, né, Scarlett, qual que é o valor dessa mentoria? São 12 vezes de R$300 dividido no cartão, ou R$3.000 à vista. Então são R$300 para você mudar a mulher que você tá sendo hoje. Não é R$300 que esses R$300 que você gasta lá na baladinha, tá, querida? Aqueles R$300 que você gasta no carnaval ou comprando um sofá novo. Aprende a se priorizar, aprende a olhar pra você, aprende a entender que se você não evoluir, você vai continuar no estado de dor e sofrimento que você tá tendo hoje emocional. Mas eu preciso te dizer que essa mentoria não é pra qualquer pessoa. Por mais que seja uma mentoria online, é uma mentoria que demanda muito tempo. Cada sessão leva, em média, 2 horas. E eu ainda tenho 1 hora que eu vou fazer os seus exercícios, que esses exercícios são individuais, entende? Não é um exercício passado para todas as pessoas iguais, não. É um exercício feito para você. Então eu levo ali mais ou menos 1 hora. Ou seja, cada sessão me toma
3 horas e eu não tenho todo o tempo do mundo. Então eu seleciono muito bem quais são as pessoas que vão entrar para dentro da mentoria. E eu só distribuo 4 vagas no mês. E essas 4 vagas são direcionadas para as pessoas comprometidas, entende? Então, justamente por isso, quando você clicar no link aqui embaixo, você vai perceber que você vai ser direcionado para um formulário. Esse formulário é o nosso primeiro filtro. Você foi aprovado ali para esse formulário, eu vou entrar eu mesma, tá? Não é a minha equipe. Eu mesma vou entrar em contato com você pra gente fazer uma entrevista. Eu vou te dar o direcionamento necessário para que você consiga aí dar os primeiros passos com segurança para poder sair do lugar que você tá hoje. Se você for aprovada, serão 4 meses, eu e você juntinhas, caminhando lado a lado para construir uma nova versão de você mesmo, rainha, uma versão muito mais poderosa e que constrói resultados muito diferentes. Então se atente, não perca essa oportunidade e já clica aqui embaixo para poder preencher o seu formulário. Vem que eu tô te esperando.